Olá a todos vocês, Shalom Lecolam, a paz do Eterno, que o Eterno nos abençoe. Eu vou fazer um vídeo bem rápido e mandar um link aí de um vídeo falando que o nome do Messias é Yahusha e o nome do Eterno é Yau. Em primeiro lugar, não conheço nenhum Yau no hebraico, nenhum Yahusha. Tá? O nome do Eterno é constituído por 4 letras hebraicas, Yud, He, Vav, He. O Yod, He, né? Iá, né? O Vav e o Re. O Vav tem som de U ou som de O, ou o próprio som do Vav, e o Re tem som de A. Só que o H, no hebraico, esse H não é mudo, é gutural. Tá? Existem 2 letras interessantes no hebraico, o Re e o Het. São parecidos, há uma diferença bem mínima ali, mas na sua forma escrita, tá? O Re é aberto e o Het é fechado. E o som do Re, por exemplo, Horma, é gutural. E o H, né? O H tem um som mais leve, né? Horma é na garganta. Tá? O Re é mais fraco, né? É muito até difícil você tentar pronunciar porque você é um ocidental, você não é um oriental. Aí alguns, por não saber a pronúncia, falam, por exemplo, Ha-Mashia, tá? Yeshua Ha-Mashia. Então ele é na gutural, ele não é R, tá? Não é Ramashia, é Ha-Mashia. Ele é fraco, o Het é o dobro, então seria Horma, na garganta, Horma é sabedoria. E o Het, Yeshua HaMashiach, ele é um artigo, né? O HaMashiach é o som da letra Re. Nas palavras você vai encontrar também. Para o nome do Eterno nós temos a letra Re no nome do Messias, por exemplo, no hebraico Yehoshua, tá? Yehoshua. A letra Re não é muda, tá? Então, o nome do Yau não tem a letra Re. Não se pode remover a letra Re, porque a letra Re é uma letra gutural, tá bom? Não é muda. Quem traduziu o nome Jeová, ele tira os dois H, no português ser mudo o H. Só que o Re não é mudo, é como o H do inglês, Rosen. Tá vendo como é gutural? Rosen. Esse som está na pronúncia do nome do Eterno, tá? Tem 2 formas de pronunciar, eu acho interessante, Yahu ou Yahuwah, tá? Esse som gutural que eu pronunciei tem que sair, tá bom? Se não sai, não é hebraico, tá? Não é hebraico. Aí eu falo do que eu estudei, eu não fico falando o que eu vejo na internet, tá bom? Então o hebraico é um idioma muito difícil, não é fácil. Um equívoco no vídeo que me mandaram, existe um equívoco, que a letra A é o som de A, errado, equívoco, cometeu um equívoco, a letra A é um som gutural, dificílimo de fazer para quem é ocidental, muito difícil de fazer. Yeshua seria mais ou menos assim, Yeshua, tá? Esse ai é na garganta. As palavras que terminam com A com a letra Re são femininas, tá bom? Yeshua não termina com a letra Re. É transliterado com A por ser já uma adaptação, porque nós somos ocidentais, a pronúncia é difícil de se fazer, mas o ai não é A. Então já está errado. Então se a pessoa quer falar o nome verdadeiro, tem que saber pronunciar essa gutural, tá? Da letra Re e da letra Ai. Tá? A letra Re, a letra Ai, a letra Het, som na garganta. Isso é do idioma, tá? Muito mais fala de um nome arcaico, que é do paleo-hebraico. Nenhum dos professores que eu pesquisei, como Jeff H. Benner, um especialista no paleo-hebraico, tá? O homem é fera no paleo-hebraico, no hebraico pictográfico. É um dos nomes mais assim. Tem vídeo no YouTube, é um americano.
ele é um espetáculo falando do hebraico antigo. Nenhum deles que eu pesquisei fala esse tipo de nome, irmãos. Nenhum professor que eu conheço, que eu pesquisei, fala isso. Isso não existe, na minha opinião, tá? Na minha opinião. E que acha é uma raiz, tá? Irmãos, pera aí, né? O hebraico é isso. As palavras vêm de raízes, tá? Você pesquisa a palavra Ashirei, a raiz significa avançar. Aí o tradutor, um dos tradutores, como André Choraki, ele prefere traduzir avançando do que bem-aventurado. Então a raiz da palavra, sim, vai dar origem à palavra. Só que nós não podemos ir na raiz da palavra para tentar falar um nome que já existe. Você tem que ir no hebraico, irmão. Você tem que saber regra de pronúncia, você tem que saber o som das letras para você pronunciar. Agora, Ial, eu nunca vi esse nome. Em nenhuma pesquisa de professores acadêmicos existe Ial, irmãos. Não existe nenhum Ial. Ou é Yahu ou é Yahuwah, tá? Yahuwah, tá? O som gutural tem que sair do H. O H não é mútuo. Primeiro, o equívoco, o H não é mudo. Não sabemos pronunciar exatamente por sermos ocidentais, mas a verdade é a letra Re, a letra Het, até mesmo a letra Ain são guturais, tá bom? E palavras que terminam com A, que é o Re, é feminino. Sara, tá? Torá, tá? Às vezes a gente fala rápido e a gente não faz o som do Re, mas o som do Re existe. É que a gente não pronuncia precisamente. Tá? Você vê um israelita falando, um judeu nascido no hebraico, você vai ver isso. Apesar que o hebraico hoje é o hebraico moderno, mas o hebraico bíblico é um hebraico muito mais arcaico, as regras são bem diferentes. Os sinais maçoréticos que existem vêm de uma tradição, mas na minha opinião ainda existem muitas letras que o som é outro, no hebraico mais antigo. Isso, se você pesquisar o paleohebraico, você vai descobrir que a letra Gimel tinha um som diferente, que a letra Dalet tinha um som diferente. Isso pesquisando o paleohebraico, o hebraico pictográfico mais antigo, tá? Não tem como eu falar de hebraico se eu não uso a Bíblia. Não tem como eu falar do nome Yehoshua, Yehoshua. Não tem como eu falar do nome Yehoshua, se eu não conheço hebraico. Tempo atrás teve um irmão que fez um vídeo, né? E ele nunca estudou hebraico, mas ele disse que em 30 segundos ele sabia o que ele estava falando. Sabe? Não dá, né, irmãos? Não dá. E aí tem pessoas que acreditam nesse tipo de vídeo. Aí esse rapaz que fez esse vídeo falou que em 30 segundos ele sabia hebraico. A gente que estuda anos não sabe nada, mas ele com 30 segundos sabe tudo. Né? Explicou que o hebraico vem do paganismo, ou as letras. Não sabe a origem das letras, não sabe a origem do hebraico, não sabe nada do que está falando, irmãos. Então, se você quer algo sério, pesquise o hebraico, tá? Leia a Bíblia hebraica, leia as regras dos maçoretas, procure, né, estudar o hebraico, a Bíblia hebraica, porque lá na Bíblia hebraica nós estamos na Bíblia, tanto na Bíblia, no Novo Testamento hebraico, Yud Shin Vav Yain, Yud Shin Vav Yain não é Yalshon, não caia nessa, tá, irmãos? Tá? Não caia nessa, não é Yalshon, tá? Yud Shin, ainda que eu trate o Yod só como um som de I, mais Shua, né, que é salvação, Yeshua, né? Mas Yeshua tem que entender a regra. A letra Yod, ela tem um som fonético, que pode ser Ya, que pode ser Ye. O Re tem um som de A, tá? Então, igual o nome do Eterno. Ya, nós temos o H, Ruar. Então, Yahuwah, tá? É o nome mais provável ser a pronúncia, porque aí nós temos o tetragrama completo e as suas letras todas sendo pronunciadas. Então, na minha opinião, Yahoo não está errado, mas para mim, Yahuwah é o nome certo, por causa das letras, todas elas sendo pronunciadas. Agora, as pessoas
acham que é Yahvé, outros acham que é Yahoo, eu respeito. Agora, irmão, Ial, eu desconheço esse nome. Das minhas pesquisas, como eu disse, no paleo-hebraico, Yalcha, eu também desconheço. Que palavras no hebraico surgem de raiz, todo mundo sabe, quem estuda hebraico sabe disso. Mas qual é o nome que está lá no hebraico? Quais as letras que está lá no texto? Está Yud, Shin, Vav, Ain. Ou Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Ou Yud, Re, Vav, Shin, Vav, Ain. Né? Ou Yud, Re, Shin, Vav, Ain. Tá vendo? Agora, a gente que estuda o hebraico precisa cada dia mais se aperfeiçoar, porque o hebraico é uma língua muito difícil, irmãos. Não é fácil assim não, tá bom? É simplesmente pegar um livro e sair tentando mostrar alguma coisa. Eu tenho que saber do que eu estou falando. Por exemplo, você quer debater sobre medicina, você tem que estudar medicina. Né? Você tem que saber o que você está falando. Né? Então a gente, para falar de hebraico, a gente tem que estudar o hebraico, tem que conhecer as épocas do hebraico, a gente tem que se aprofundar. Então eu, Felipe, não conhecia essa pronúncia. Para mim é novo, Yalcha, Yal, para mim eu desconheço essa pronúncia. No hebraico eu não encontro isso, tá bom? Pesquise com um professor sério, um professor de hebraico e tire suas dúvidas, né? Para que você não fique falando um nome que não existe. Na minha opinião, esse nome não existe, tá bom? Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Yeshua, o nome abreviado de Yehoshua, tá bom? Que o Eterno vos abençoe em nome do Mashiach.